Fala, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, tudo bem com vocês? Sou o professor Carlos Gustavo, no Medicina Legal em Minutos, nosso projeto que tem o fim de fazer com que você possa realizar aquela revisão de véspera de prova, focando naquilo que estatisticamente mais cai em prova. Tá certo? Uma coisa bem focada, direcionada, estatisticamente comprovada de que mais cai em prova, sem perfumaria, sem perder muito tempo, uma coisa bem focada para você lembrar na hora da prova dessa nossa aulinha aí de alguns minutos de medicina legal. E sempre colocando aquela questãozinha no final, né? Eu lerei para vocês uma questão de concurso recente e vocês verão como ficou fácil resolvê-la. Isso será, sem dúvida, o diferencial na sua prova. Então, vai lá, se inscreve no canal, Medicina Legal em Minutos, dá o seu like, qualquer dúvida, sugestão, eu terei o maior prazer em respondê-los, tá bom? Hoje vamos falar sobre tanatologia, que é um tema super importante, certamente estará na sua prova. Tanatologia, que é o estudo da morte. Na nossa primeira aula falaremos sobre os fenômenos abióticos, tá? Que se dividem em dois grandes grupos, os fenômenos abióticos imediatos e os fenômenos abióticos mediatos. Legal? Vamos lá, pessoal. Tanato significa morte. Tanatologia é o estudo da morte. A morte é o que? A perda irreversível das funções do cérebro e do tronco encefálico. Quando nós falamos em fenômenos abióticos ou fenômenos avitais, dividimos em dois grupos, os fenômenos abióticos ou avitais imediatos ou sinais de incerteza da morte e os fenômenos abióticos mediatos, tardios ou consecutivos, onde há maior certeza da morte. Vamos começar pelos fenômenos abióticos imediatos, que têm como características principais o que? A perda da consciência, imobilidade, insensibilidade, e quero que vocês lembrem de um sinal chamado sinal de Jossá, onde o legista ele realiza um pinçamento dos mamilos para verificar se ainda há reação, tá bom? Temos também o que? A face hipocrática ou máscara da morte, que é a perda do tônus muscular na face. Nós temos a midríase paralítica bilateral. Midríase, pessoal, significa pupilas dilatadas. Paralítica bilateral, ambos os olhos, com as pupilas dilatadas, ok? E relaxamento dos esfíncteres com a presença de fezes e urina. Essas são as características principais dos fenômenos abióticos imediatos, né, ou sinais de incerteza de morte. Passaremos agora às características dos fenômenos abióticos mediatos, tardios ou consecutivos, ou sinais de certeza de morte. Principais características, pessoal: desidratação do corpo com a presença de fenômenos oculares, como a mancha negra da esclerótica ou sinal de Sommer e Larcher. O que é isso, gente? Mancha negra da esclerótica ou sinal de Sommer e Larcher. É uma mancha negra que fica na esclerótica, que é essa parte branca do olho, decorrente o quê? Da desidratação do corpo. Tá certo? Outra característica da desidratação do corpo, pessoal: os recém-nascidos desidratam mais rapidamente que indivíduos adultos pela quantidade de líquidos que os recém-nascidos têm frente ao indivíduo adulto, muito superior, tá certo? Segunda característica dos fenômenos abióticos mediatos, tardios ou consecutivos, ou maior certeza de morte: a algidez cadavérica. E algidez cadavérica não se confunde com rigidez cadavérica. Algidez cadavérica significa resfriamento do corpo, tá certo? Características da algidez cadavérica: indivíduos obesos resfriam mais lentamente que indivíduos magros, idosos e crianças resfriam mais rapidamente que indivíduos adultos, tá certo? Terceira característica dos fenômenos abióticos mediatos, tardios ou consecutivos: os livores hipostáticos ou livores de hipóstase. O que são livores de hipóstase? Cessada a circulação sanguínea, o sangue deposita-se
nas regiões de maior declive do corpo, seguindo a lei da gravidade. Então, se eu tenho um cadáver numa posição em decúbito dorsal, ou seja, de costas para o chão, eu terei o sangue aonde, pessoal? Localizado na parte posterior do corpo, nas costas. E isso é um achado muito importante para o perito, porque pode indicar que houve uma manipulação do corpo ou uma não preservação adequada do local de crime, tá certo? Essas manchas de hipóstase costumam aparecer cerca de 2 a 3 horas após o óbito. Elas se fixam entre 8 e 12 horas, quando então não saem mais do lugar, tá certo? Quarta e última característica principal dos fenômenos abióticos imediatos, tardios ou consecutivos. O que nós temos, pessoal? A rigidez cadavérica. Rigidez cadavérica, o que é? É uma reação bioquímica de enrijecimento das fibras musculares decorrente da ausência de circulação de oxigênio no sangue. Tá legal? A rigidez cadavérica, pessoal, obedece uma lei chamada Lei de Nisten, muito, muito importante, hein? Isso aí cai em prova. A Lei de Nisten, ela nos ensina o quê? Que a rigidez cadavérica, em regra, ela começa na mandíbula e termina nos membros inferiores, tendo um sentido crânio-caudal. Ou seja, começando na mandíbula, pescoço, membros superiores, tronco e membros inferiores. E a rigidez cadavérica também se desfaz no mesmo sentido, crânio-caudal, começando pela mandíbula e terminando nos membros inferiores, tá certo? A rigidez cadavérica, ela começa de 3 a 5 horas após o óbito, se fixa completamente entre 8 e 12 horas e após cerca de 24 horas o corpo retorna ao estado de flacidez. Tá certo? Vamos fazer aquela questãozinha. Eu vou ler para vocês rapidamente aqui uma questão de concurso e vocês viram como ficou fácil, gente, resolvê-la. Olha o que caiu na concurso para delegado da Polícia Civil de Goiás em 2018, na banca da Universidade do Estado de Goiás. Olha só. Para o conhecimento estimado do tempo de morte, são utilizados os critérios preconizados pela cronotanatognose. Segundo o que dita o artigo 162 do Código Penal, a autópsia deverá ser iniciada pelo menos 6 horas após a constatação da veracidade do óbito, ou antes, caso existam sinais de certeza da morte, o que deverá ser anotado pelo perito no laudo. Segundo os conhecimentos da cronotanatognose e atendendo o preceito legal exposto, tem-se que, presta atenção, letra A midríase paralítica bilateral é um sinal abiótico consecutivo que servirá para a confirmação de morte? É isso que eu ensinei para vocês, pessoal? Não. A midríase paralítica bilateral é um sinal que imediato, é um sinal de incerteza de morte e não um sinal abiótico consecutivo que servirá para a confirmação da morte conforme está na questão. Errado. Legal? Letra B. A algidez cadavérica, lembra? Algidez resfriamento, segue os princípios da lei de Nisten, tendo sentido de ocorrência crânio-caudal? Não, pessoal, aí não. Cuidado na prova. Às vezes a gente lê rapidamente, acaba errando de bobeira. A algidez não se confunde com rigidez, conforme eu falei para vocês. A algidez é o resfriamento do cadáver, não é a rigidez. A rigidez cadavérica é que obedece à lei de Nisten, sentido crânio-caudal, começando pela mandíbula, terminando nos membros inferiores como regra, tá bom? Letra C, pessoal. A rigidez cadavérica é um fenômeno abiótico mediato. Até aqui, beleza, né? Mediato, consecutivo ou tardio. Que se inicia pelos músculos mais volumosos. Não, aí não. Se inicia como? Em regra, pela mandíbula, terminando nos membros inferiores, seguindo a lei de Nisten, crânio-caudal. Letra D. Os livores cadavéricos ou manchas de hipóstase permitem o conhecimento da posição do cadáver. Exatamente isso que eu falei para vocês. Letra D é o nosso X da questão.
Tá legal? Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.